O Internacional já chegou em Belo Horizonte, onde enfrenta a equipe do Galo Mineiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O time está definido pelo técnico Roger Machado, com algumas mudanças no setor do meio-campo e o retorno de um jogador muito importante para a função de volante. A gente fala também a respeito do adversário, o Atlético Mineiro, que também definiu seu time para enfrentar o Inter. E tem boa notícia para a equipe do técnico Roger Machado dentro daquilo que foi definido na cidade do Galo. A gente fala também a respeito de Bryan Aguirre, jogador que custou milhões ao Internacional e ainda sequer estreou. E claro, a convocação. 2 jogadores formados na base do clube foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, onde vão participar de um período de treinamentos com o técnico Ramon Menezes. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 25 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante. Roger Machado, com os portões fechados, definiu a equipe que enfrenta o Galo Mineiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O time tem algumas mudanças. Por exemplo, no setor do meio-campo, Thiago Maia volta após cumprir suspensão e ele assume a vaga no meio-campo titular que no Clássico Grenal havia sido de Bruno Henrique. Enquanto isso, seu parceiro deverá ser Rômulo, de novo, porque o Fernando está fora da viagem, se recuperando de uma lesão muscular na panturrilha. A outra mudança que vai acontecer no time é na linha de meias. Gabriel Carvalho deve perder espaço para Bruno Tabata, por uma questão de campo, por uma questão técnica, escolha técnica mesmo. O Bruno Tabata vem entrando muito bem, foi muito bem no Clássico Grenal e deve assumir essa vaga no time titular. Com isso, o provável time do Inter para enfrentar o Galo Mineiro às 7 horas da noite tem Rocher no gol, a defesa de Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Bernabei. O meio-campo com Rômulo e Thiago Maia, os 2 volantes. Uma linha de meias tendo Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley com Rafael Borré no comando de ataque. Esse é o time do Internacional que vai encarar o Galo Mineiro neste sábado às 7 horas da noite lá na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida o Inter já está em Belo Horizonte, já foi para o hotel inclusive, tudo certo, os jogadores já descansando. E a grande novidade da lista de relacionados, se é que dá para dizer isso, é mais uma vez a chamada do jovem Luiz Otávio. Ele se mantém entre os relacionados, pode entrar no decorrer da partida lá em Belo Horizonte. É um cara que vem crescendo nos bastidores com o técnico Roger Machado, que tem gostado bastante deste jogador. Ele estreou com a camisa do Inter no time profissional no último Clássico Grenal e pode ter uma oportunidade no decorrer do confronto contra o Atlético Mineiro. É a principal novidade do meio-campo do Internacional, da lista de relacionados. Jogadores experientes ou com mais rodagem, como por exemplo o Johan, o Luca, ficam de fora. Já o Luiz Otávio é mantido entre os relacionados para essa partida contra a equipe do Galo, tá? Do outro lado, a gente tem uma definição por parte do técnico Gabriel Milito, que vai de fato colocar um time reserva para enfrentar o Internacional, e isso foi trabalhado ao longo de toda a semana no CT da cidade do Galo, tá? O Atlético vai com o time reserva pensando no jogo da volta pela Copa Libertadores da América, quando o Atlético vai ao Monumental de Núñez enfrentar a equipe do River Plate. Não pode perder por 3-0 para se classificar, conseguiu uma grande vitória por 3-0 no jogo de ida. O provável time do Galo é o seguinte: Everson, o goleiro, deverá ser mantido titular. A defesa vai ter Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo e Rubens. O meio-campo de Otávio, Paulo Vitor, Alisson e Igor Gomes, com uma dupla de ataque, tendo Eduardo Vargas e Allan Kardec. Existe a chance ainda do Daverson começar jogando, o que indicaria que ele não começaria jogando lá no Monumental de Núñez, mas é só uma possibilidade. O Allan Kardec é o mais provável que comece jogando. 2 coisas aqui. Primeiro, é bom pro Inter que o Atlético venha e vá a campo com um time reserva, com um time alternativo. Obviamente, é melhor do que ir com um time titular. Mas o time reserva do Atlético, ele também tem a sua qualidade. Jogadores como Saravia, Bruno Fux, Otávio, Igor Gomes, Vargas, jogadores de bom nível e que estão no time reserva do Atlético Mineiro nessa partida contra a equipe do Internacional, tá?
Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre um jogador que está esquecido no elenco colorado. E eu falo do Bryan Aguirre, lateral direito contratado junto ao Lanús. O Inter pagou 8 milhões de reais por esse lateral direito e ele sequer estreou com a camisa do Inter ainda. É claro, deu muito azar também o Bryan Aguirre, né? No momento que ele chega e ele é contratado para ser titular do Internacional, um volante, que é o Bruno Gomes, assume completamente a posição da lateral direita e não dá espaço para absolutamente ninguém. E nem pro Bryan Aguirre estrear com a camisa do Inter ainda. Eu falo um pouco sobre os bastidores desse jogador no vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira, é só ir lá e conferir, tá? E uma última informação importante, trata-se de dois jogadores das categorias de base do Internacional, que já são hoje do elenco principal. Um deles, inclusive, passou por um processo de renovação contratual, que a gente vai falar em seguida, que foram convocados para a Seleção Brasileira de Base, tá? Para a Seleção Brasileira Sub-20. O técnico Ramon Menezes fez a lista para uma semana de treinamentos na Granja Comari, em Teresópolis, dos dias 11 a 19 de novembro. E nessa lista, Gustavo Prado e Ricardo Matias foram chamados. Os dois já afirmados no elenco principal. Ricardo Matias recentemente fez um gol que definiu um empate contra a equipe do Corinthians. O Gustavo Prado entrou e foi muito importante para a vitória do Inter no segundo tempo do Clássico Grenal. É um cara que está com vários jogos, muita minutagem já nessa temporada. E eles foram lembrados pelo técnico Ramon Menezes. Vão para esse período de treinamentos para, enfim, trabalhar e estão ganhando espaço no elenco do time sub-20. Ricardo Matias ainda não havia sido chamado. Gustavo Prado já é a segunda vez. O Gabriel Carvalho já foi chamado para essa seleção sub-20 também. E o Ramon Menezes está testando nomes. E esses dois colorados estão entre os nomes no radar, tá? Sobre o Ricardo Matias, ele teve uma renovação contratual agora, nessa semana, vínculo até 2028, e vazou o novo valor da multa salarial, da multa rescisória deste jogador, tá? A multa que antes era de 65 milhões de reais passa agora a ser de 400 milhões de reais. É um valor muito grande da multa rescisória do Ricardo Matias. E até por isso o Inter trabalhou tanto para conseguir essa ampliação contratual, até para se sentir mais seguro do ponto de vista contratual, e terá isso a partir de agora com uma multa do Ricardo Matias chegando a 400 milhões de reais. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds de Atlético Mineiro e Internacional. O Inter é o favorito, tá? Odds do Galo 3.4, empate 3.2, Inter tá pagando 2.22. Joga lá na KTO, registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembrando que a KTO é pra tu te divertir, tá? Brinque com responsabilidade, jogue com responsabilidade apenas se tu fores maior de 18 anos, lembrando que apostar pode fazer também com que tu percas dinheiro, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!